QA103, módulo de automação automotiva. Esse produto possui 4 funcionalidades. Ele pode ser usado para descida dos vidros, fechamento dos retrovisores, fechamento do teto solar ou acendimento automático dos faróis. Iniciaremos com a descida dos vidros. O produto possui descida simultânea dos 2 vidros pelo sinal auxiliar do alarme, ou seja, uma vez instalado, você aciona o controle remoto do carro na função auxiliar e os vidros descerão automaticamente à distância. Sistema Express Down é aquela função que a gente chamava antigamente de descida inteligente. Ao dar um toque nos botões, os vidros começarão a descer automaticamente e se a gente acionar novamente o botão, ele para imediatamente. Ou seja, essa função ela ajuda muito, por exemplo, quando você chega em um pedágio e você precisa pagar o pedágio, ao você dar um toquinho no botão, automaticamente o vidro desce e você consegue efetuar o pagamento. Descida dos vidros com toque curto ou longo, ou seja, você pode configurar através do jumper o Express Down para ser um toque bem rápido ou um toque bem longo. E também ele temporiza por 1 minuto os vidros após desligar a chave de ignição. Diferentemente do QA112, esse produto permite configurar o descanso dos motores para positivo, negativo ou misto. Ou seja, é possível instalar em veículos como o Renault, por exemplo, onde a porta do motorista descansa em negativo e a do passageiro descansa em positivo. Os jumper de configuração estão colocados aqui na placa. Para que fique claro as posições, eles vão do jumper 1 à sua direita até o jumper 4 à esquerda. Com todos os 4 jumpers colocados, esse produto está configurado para descida de vidros. Esquema de instalação para descida de vidros. Neste caso, o QA103 ele funciona exatamente como o QA112 na instalação. Temos que cortar os fios das descidas e ligar o fio amarelo e branco do lado do motor e o amarelo do lado do botão, e no outro canal o verde do lado do botão e o verde e branco do lado do motor. Porém, o que muda nesse produto em relação ao QA112 é que é possível configurar o descanso do motor, ou seja, se ao você ligar a chave e medir nos 2 lados do motor e encontrar negativo, é porque o descanso é negativo. Nesse caso, o fio de configuração vermelho e branco terá que ser ligado no positivo. Caso você ligue a chave e meça e encontra 12 volts dos 2 lados do motor, nesse caso ele descansa em positivo, caso de Renault geralmente. E aí o fio vermelho e branco deverá ser ligado no terra. O mesmo ocorre com o outro canal. A configuração é feita no fio vermelho e branco. No restante nós temos o pós-chave que liga no azul, nós temos o sinal auxiliar do alarme que liga no verde e preto, e na parte aqui da ignição nós temos a saída do temporizador vindo através do fio branco, que pode ser ligado diretamente nos botões, interrompendo a ligação original, quando os botões forem iluminados por LED. No caso dos botões serem iluminados por lâmpada, não é possível usar o fio branco, pois ele é de baixa corrente. E nesse caso nós temos que instalar um relé auxiliar, conforme a figura aqui que estou mostrando. Ou seja, você vai ligar o fio branco do QA103 no fio 86 do relé, ou seja, num polo da bobina. O 12 volts você vai ligar no 30 e a saída 87 vai alimentar os botões. Neste caso, e o 85 a terra. Essa configuração só deve ser usada quando for temporizar por 1 minuto os botões ao desligar a chave e os botões sejam iluminados por lâmpadas. Informação importante. Aqui nós temos uma figura que mostra o modo que você pode configurar o descanso dos motores, como já falei anteriormente.
Porém, o que eu quero demonstrar aqui que é muito importante é que insere com o fio vermelho e branco de configuração ou vermelho e branco de configuração, existe um fusível que deverá ser sempre mantido com o valor original de 15 amperes. Mesmo que você ligar esse fio para a terra, esse fusível deve permanecer e deve ser de 15 amperes. No caso de substituir por valor maior, você corre o risco de queimar as trilhas internas do módulo. Toda vez que o veículo tiver vidro elétrico que descanse no positivo, é necessária a instalação de um relé auxiliar na temporização dos botões, para que seja alimentado o circuito no momento da subida. Informação importante: para a subida de vidros, fechamento de teto solar, cortina automatizada e painel divisor, sem a função de esmagamento original de fábrica, o QA 103 não atende à resolução do CONTRAN 468/2013 e não faz o anti-esmagamento, podendo assim causar danos físicos e até fatais, principalmente em crianças e animais. Conheça nossa linha de produto com anti-esmagamento LV208, LV207 e Safe Lift Plug and Play. Rebatimento dos retrovisores. Para instalar como rebatimento de retrovisores o QA 103, temos que configurar os jumpers e neste caso temos que retirar o jumper 3. Ou seja, o produto sai de fábrica com os 4 jumpers colocados. Você abre a caixinha e, como já mostrei anteriormente para descida de vidros, temos que localizar o jumper 3 e retirá-lo. Neste esquema podemos ver a instalação do produto entre o botão de rebatimento do espelho e o espelho retrovisor. O que nós temos que fazer? Localizar o fio que, ao rebater o espelho retrovisor, aparece 12 volts. E também temos que encontrar o fio que é o outro lado do motor de rebatimento, onde aparece 12 volts quando o espelho abre. Neste caso, temos que interromper os dois fios e, no lado do fechamento, o fio com lista amarelo e branco, ou seja, ele é amarelo com lista branca, será ligado no fio do motor de rebatimento do espelho, no modo positivo ao fechar. E o outro lado nós não vamos ligar em nada, vai ficar aberto. Na parte que aparece 12 volts ao abrir o espelho, nós vamos interromper a ligação e vamos ligar o fio com lista, ou seja, verde com lista branca, nós vamos ligar no lado do motor que abre, fica com positivo ao abrir o espelho. E o outro lado, no que nós interrompemos a ligação original, será ligado no cinza com lista vermelha, que vai ser ligado no botão do lado que aparece positivo ao abrir o espelho. Os outros fios do produto deverão ser ligados conforme eu vou explicar. O azul tem que ser pós-chave. O sinal do alarme, ao você acionar o controle remoto travando o carro, automaticamente vem sinal no fio verde e preto e ele fará o rebatimento dos espelhos. O fio verde de potência deverá ser ligado à terra, no negativo. O fio vermelho e branco desse conector deverá ser ligado no mais 12, sempre através de um fusível de 15 amperes. Do outro lado, da mesma forma, o fio vermelho e branco será ligado em 12 volts e também deve ser alimentado através de um fusível de 15 amperes. O fio amarelo desse conector também será ligado à terra. O fio vermelho será ligado ao 12 volts positivo e o preto será ligado ao terra. E assim a instalação termina. Fechamento do teto solar. O fechamento do teto solar, ao receber o sinal do alarme ou pela leitura dos sinais de trava e seta do veículo. Essa configuração permite, se o veículo não tiver alarme, seja possível, através do controle remoto original do veículo, fazer o fechamento do teto solar através dos sinais de seta e trava do veículo. Configuração para fechamento da cortina automatizada do teto solar.
Alguns veículos possuem, além do teto solar, uma cortina que fecha por baixo do teto para evitar a entrada de luz. E é possível também fazer o fechamento com o QA103. Ele sempre mantém as características originais de funcionamento pelos botões. Possui também 3 opções de saída para fechamento de teto solar, configuráveis por jumper, pois existem teto solar que precisa ser acionados por 15 segundos para fazer o fechamento, outros só precisam de um pulso de 1 segundo e a cortina automatizada geralmente fecha por um pulso de 1 segundo. O produto está preparado para atender todas essas características. A primeira coisa que temos que verificar para poder fazer a instalação do QA103 no fechamento de teto solar é verificar a tensão que o botão manda para o módulo de acionamento do motor do teto solar, se é positivo ou negativo. Se ele for positivo, nós temos que ligar o fio amarelo e branco no canal indicado aqui na figura. Nós temos que ligá-lo no positivo. Caso vá negativo para fechar o teto solar, nós vamos ter que ligar o fio vermelho e branco no negativo. Este segundo conector é usado para alimentar a central eletrônica que fica junto ao motor de fechamento do teto solar com 12 volts no momento que necessitamos fazer o fechamento. Isso é feito dessa forma porque ao desligar a chave não existe mais alimentação no sistema de fechamento do teto solar, na eletrônica que fica em cima junto ao motor. Então nós vamos interromper o fio que é pós-chave que alimenta o teto solar e vamos ligar o fio verde do lado da chave, o fio verde e branco do lado da unidade eletrônica que comanda o motor do teto solar e o fio vermelho e branco através de um fusível de 15 amperes nós vamos ligar no 12 volts e assim ao acionar o fechamento a unidade será alimentada e por sua vez o pulso positivo ou negativo de fechamento virá pelo fio amarelo e branco do outro canal. O fio amarelo não é usado e o fio vermelho e branco desse canal, como já havia dito antes, tem que ser polarizado conforme o sinal que o botão manda. As demais ligações são preto negativo do módulo, vermelho 12 volts, o branco não é usado, o pós-chave é o azul e aqui é uma parte nova que temos que conversar. Se você usar o sinal do alarme, você só liga o fio verde e preto no sinal do alarme. Porém, caso o veículo não use alarme instalado e ele tenha sistema de conforto ou alarme original comandado pela chave, nós podemos usar o sinal de seta ligado no fio cinza e vermelho e o fio verde e preto será ligado no sinal de trava. Neste caso, nós temos que memorizar a cadência entre seta e trava. Para isso, nós temos que tirar o jumper 3, acionar o travamento pelo controle remoto original do carro e no momento que piscar as setas e houver o travamento, o produto irá gravar esta cadência. Colocamos novamente o jumper 3 e a programação está feita. Nós temos que fazer esta programação para garantir que, no caso do veículo estar parado, com o travamento acionado e alguém ligar o pisca-alerta, o teto solar não feche inadvertidamente. Atenção! Informação importante. Verifique antes de instalar se o teto solar ou cortina automatizada possui o sistema de anti-esmagamento original de fábrica. O QA103 não atende à resolução do CONTRAN 468/2013 e não faz o anti-esmagamento. O seu uso para fechar teto solar ou cortina automatizada sem anti-esmagamento pode causar danos físicos e até fatais, principalmente em crianças e animais.
Agora vamos falar da configuração de jumpers e da tabela geral de jumpers. Quem determina que o produto passou a trabalhar como fechamento de teto solar é a retirada do jumper 4. Uma vez retirado, ele passa a trabalhar como fechamento de teto solar. Porém, existem outras configurações para que a gente possa atender aquelas 3 opções que eu disse antes aqui de configuração. Neste caso, temos a opção de saída de 15 segundos para o fechamento do teto solar e mais um pulso de 1 segundo para o fechamento da cortina. A configuração é feita através do jumper 3, 2 e 1, ou seja, com a retirada do jumper 4, ele é fechamento de teto solar. E a manutenção do jumper 3, 2 e 1 garante a saída conforme expliquei agora. Para o caso do teto solar não ter a cortina que fecha com pulso de 1 segundo, nós não colocamos o jumper 1, só ficando o jumper 2 e 3, e neste caso teremos somente um pulso de 15 segundos para o fechamento do teto. E a última opção seria teto solar, principalmente da linha Hyundai, que só precisa de um pulso de 1 segundo para fazer o fechamento do teto. Neste caso, nós mantemos o jumper 1, tiramos o jumper 2, mantemos o jumper 3 e tiramos o jumper 4, que é a garantia que nós estamos em configuração para fechamento de teto solar. Acendimento automático dos faróis. Ao ligar a ignição do veículo, após 15 segundos, as lanternas e os faróis serão ligados. Ao desligar a ignição, os faróis e lanternas permanecem ligados por 15 segundos e desligam automaticamente. Para desabilitar o modo automático de acendimento dos faróis, aguarde os faróis acenderem e em seguida pisque o farol alto uma única vez dentro de um período de 30 segundos. Com o sistema desabilitado, o acendimento dos faróis passam a ser manual, retornando ao modo automático somente após desligar e ligar a ignição novamente. Configuração de jumpers. Para configurarmos o produto no modo acendimento de faróis, nós temos que retirar o jumper 1, 2, 3 e 4 e assim ele passa a atuar como acendimento automático de faróis. Como no QA 112, existem 2 possibilidades de instalação. No esquema 1, nós temos o caso de veículos em que você pode ligar diretamente no botão de comando do farol e lanterna. E neste caso, ele já possui um relé auxiliar em série que aciona tanto a lanterna e aciona os faróis baixos. Já na figura 2, nós temos o modo de instalação para veículos que possuem um módulo eletrônico entre o botão e a lanterna e os faróis. Neste caso, nós temos que ligar o sistema diretamente nos faróis. No modo de instalação 1, o que temos que fazer é encontrar o fio que liga o relé original da lanterna e o fio que liga o relé original do farol. Neste caso, o QA 103 ele tem a possibilidade de configurar tanto polaridade negativa como polaridade positiva. Para tanto, nós temos que fazer o seguinte: ao cortar o fio que acende a lanterna, nós vamos pegar um canal e ligar um fio amarelo com lista branca para o lado do farol ou lanterna, e o amarelo nós vamos ligar na saída da chave. Já para o acionamento aqui do farol, nós vamos ligar o fio verde e branco para o lado do farol e o fio verde para o lado da chave. A ligação aqui no caso nós estamos mandando positivo, então nós ligamos o fio vermelho e branco conforme a polaridade positiva no caso do exemplo. Se for negativo, ligamos a terra. Isso funciona também para o lado de acionamento da lanterna. Basta escolher a polaridade no fio vermelho e branco.
Quanto à figura 2, já é o caso que ligamos diretamente na lanterna ou no farol. Neste caso, a ligação da lanterna vai ser feita através do relé interno do QA103, porém tem a limitação de potência por canal de 2,5 A ou 30 watts. Já para a ligação do farol, não é possível usar o relé interno do QA103 e temos que instalar um relé auxiliar conforme a figura que estou mostrando. Muito importante, a alimentação que fazemos do relé, se for positiva, sempre através de um fusível de 15 amperes, para evitar curto-circuito que venha ocasionar incêndio. É muito importante tomar cuidado com a corrente do fusível, nunca maior que 15 amperes. Agora vamos ver as outras ligações que temos. O fio vermelho é 12 volts, o fio preto é terra, o pós-chave é o fio azul e vamos ligar no verde e preto o farol alto para dar aquela informação para voltar ao modo manual. Outra ligação importante, sempre que usarmos o QA103 para acender os faróis, é a junção do fio cinza e vermelho, que em outras aplicações é a seta, com o branco do temporizador. Esta ligação faz com que o módulo entenda que ele está no modo de acendimento de faróis e lanternas. Atenção! Após a instalação, certifique-se que todas as funções estão de acordo com o manual do produto e, em caso de dúvida, consulte nosso suporte técnico.